Esse é um assunto que pode mudar a vida de muitas famílias brasileiras e por isso eu chamo essa casa à responsabilidade. Conversei com o relator e reforço o apelo que fiz a ele aqui de público. Nós já superamos há muito tempo a lógica médica de abordagem das pessoas com deficiência. Isso foi superado pela literatura, pelo movimento das pessoas com deficiência, pela luta anticapacitista. E, infelizmente, essa matéria nega isso. A avaliação da pessoa com deficiência deve ser multidisciplinar, se submetendo a uma lógica biopsicossocial, que precisa sim avançar na regulamentação no Brasil. Mas não dá para voltar para a lógica médica. E quando, colegas, um projeto de lei coloca um CID como algo necessário para garantir o benefício para as famílias atípicas, milhares no Brasil, a gente está dando um passo atrás. Eu faço um apelo ao relator para a gente não ter retrocesso, não é sobre direita e esquerda, para a gente não ter retrocesso no acúmulo do movimento das pessoas com deficiência. Do mesmo modo, já foi falado aqui, quando a gente coloca numa lei um critério de deficiência moderada, grave, a gente deixa milhares de famílias para trás, deixa milhares de mães atípicas, mães de autistas, mães de pessoas com diversas deficiências, que não dá para você categorizar qual que é o grau dela, mas só quem vive com filho com deficiência em casa sabe que gasta mais com remédio, sabe quanto custa porque o SUS não oferece uma terapia, uma fono, uma físio. Quando essa mãe tem que sair do mercado de trabalho para cuidar dessa criança, não é possível esses dois aspectos estarem hoje presentes na lei. Eu sei, colegas, eu peço atenção, que já houve uma redução de danos importantes. O projeto foi melhorado. Melhorado não, está menos pior. Mas não é suficiente. A maneira como está aqui vai deixar famílias sem um benefício que é determinante para o cuidado dessas crianças com deficiência, que é determinante para essas mães atípicas. O apelo que eu faço é para que a gente retire o conjunto de medidas que negam acesso para parte das famílias hoje que recebem o BPC. Nós conseguimos avançar numa melhoria do critério da biometria. Parte do nosso destaque foi acatado, a nossa emenda foi acatada pelo relator. Mas nós não podemos usar o argumento da fraude. O argumento da fraude, que é papel de todo o governo combater fraude no uso dos benefícios, para cortar gastos, para cortar investimentos. Não é dessa forma que nós vamos fazer qualquer resolução da situação fiscal brasileira. O apelo que eu faço, não vamos tirar benefícios de parte das famílias que vão perder o benefício pelos critérios de CID, pelo critério de deficiência grave ou moderada, que está hoje ainda presente nessa lei, apesar da redução de danos. Em defesa das famílias atípicas, eu faço de forma muito incisiva esse apelo. Nosso governo foi uma conquista do povo brasileiro, num país que estava largado na fome, na recessão, que teve um presidente que imitou falta de ar no meio de uma pandemia. Nosso governo foi uma conquista do povo. Os índices econômicos estão melhorando. Estamos andando para frente. Mas isso só foi possível, colegas, porque a gente teve a PEC da transição, que garantiu dinheiro para os benefícios, para fortalecer o Bolsa Família. Só foi possível andar para frente com o aumento real do salário mínimo, porque é com renda nas famílias e também nas famílias atípicas que a nossa economia vai desenvolver. Por favor, não vamos dar passo atrás no nosso BPC. A Seguridade Social foi garantia de luta do nosso povo. Eu tenho um histórico aqui na casa
do debate da Seguridade Social brasileira. E é com essa história, com essa autoridade que eu quero me colocar nesse momento aqui no plenário. Discussão da saúde, da previdência, da assistência, a votação da LOAS, que está em vigor. Depois nós pudemos acompanhar a votação da Lei Brasileira de Inclusão, agora em 2015. E quero dizer que, com essa autoridade, eu questiono os argumentos que vêm da extrema-direita. Até porque essa autoridade lá não existe. O governo que eles apoiaram e o líder ex-presidente que eles ainda apoiam mandou para este Congresso uma proposta perversa em relação ao BPC. Só alcançar os 70 anos de idade, aumentando em 5 anos o acesso, juntando renda e patrimônio, impedindo que uma pessoa com deficiência que arrumasse um trabalho permanecesse no BPC, com um conceito puramente capacitista. O próprio abono salarial reduziu para quem ganha até 1 salário mínimo, não como é hoje, que são 2. Ou seja, vocês não têm nenhuma autoridade para questionar, nem o governo Lula, nem qualquer debate nesse nível. No entanto, eu quero fazer aqui um apelo ao relator Isnaldo Bulhões. Um apelo de quem compreende que teve avanços no texto, avanços de impedir a junção do patrimônio no cálculo da renda, avanços de garantir a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, onde ali estão inseridos vários itens fundamentais para as pessoas com deficiência, o avanço de não deixar, de impedir que qualquer acúmulo de benefício retire o benefício de prestação continuada, garanta que a família que coabita a renda que vai ser computada, todos esses são avanços. No entanto, tem uma questão que eu quero fazer um apelo para que seja retirado desse texto, que é quando a lei tenta caracterizar a deficiência moderada a grave. Quando a gente coloca neste foco, a gente exclui aqueles que, em tese, têm deficiência leve. Não é uma lei que vai interpretar isso. Não é uma lei que pode excluir as pessoas com deficiência leve. O que é leve? Leve para quem? Uma criança com autismo suporte 1 pode ser considerada leve. Mas esta mãe que não consegue trabalhar, essa criança que tem necessidade de terapias, em contextos sociais diferentes, ou dentro do sertão brasileiro, é diferente quem está no centro de São Paulo. Então eu faço um apelo, deputado Isnaldo, e ao governo, que a gente retire esse conceito que mede na lei e não na análise biopsicossocial, o que é uma pessoa com deficiência e a sua gravidade. Obrigada, presidente. Eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo ao relator, ao conjunto dos líderes do plenário, deputada Soraya, que tem se esforçado nos últimos dias a respeito de corrigir os problemas que impactam as pessoas que são beneficiárias do BPC, para que se repense o artigo 40B do projeto, porque ele atinge profundamente famílias que são extremamente dependentes do BPC, porque coloca como critério para recebimento aquelas que têm deficiências médias ou graves. Ou seja, aquelas que são consideradas leves ficariam excluídas da possibilidade de recebimento do BPC. E quais são essas deficiências? Autistas, suporte nível 1, por exemplo. Muitas mães atípicas dependem desses recursos do BPC para terapias, para cuidadoras, para tratamentos e perderiam repentinamente a possibilidade de levar adiante condições de qualidade de vida para os seus filhos. Além disso, há síndromes e questões de saúde mental que não são enquadradas em CID, como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, que precisam sim do recebimento do BPC, porque infelizmente não são acolhidas pelo mercado formal de trabalho e recebem muito preconceito. Esse é o nosso apelo, para que se faça uma modificação nesse tema. E eu queria também fazer um apelo, que caso não seja incorporado pelo relatório, que se apresente um destaque nesse ponto, porque evidentemente há vários parlamentares de diversas bancadas que têm muita sensibilidade sobre isso, que tem na sua base eleitoral, tem na sua cidade mães atípicas que estão desesperadas
com a possibilidade de perder esse benefício, porque vai se colocar uma leitura que não é a biopsicossocial. Para construir um diagnóstico, por exemplo, de uma criança autista, é multiprofissional. São vários profissionais para chegar a identificar, deputada Duda. E aí, de repente, com um laudo que vai ser impossível de ser feito, porque não se tem um CID, a mulher, a criança, vai perder o direito a esse BPC. E fraude, como muito bem disse o deputado Duarte, dá para fazer, inclusive, com o CID. Quantas pessoas a gente não ouviu falar que pegam um laudo falso? Gente, isso acontece. CID não vai evitar fraude. Fraude se combate de outra forma. Combater-o devidamente, legalmente. Agora, utilizar isso como pretexto para excluir milhões de crianças atípicas não é admissível. O estruturante desse projeto é a modificação de política de valorização do salário mínimo, que vai atingir os salários médios, os salários principalmente das pessoas que ganham a pior renda, e não é justo um ajuste fiscal prejudicando os mais pobres e as pessoas com deficiência. Esse é um momento decisivo. Nós precisamos colocar em votação por um destaque o BPC. Não dá para a gente finalizar essa sessão com um acordão que diga para a população brasileira que nenhum partido desse plenário apresentou um destaque onde a questão do BPC pudesse ser avaliada. Essa articulação que foi feita para que os destaques sejam retirados tem um objetivo concreto e um motivo. Já se sabe que se essa matéria vier a ser apreciada pelo plenário, o BPC será mantido e não retirado. A gente vai conseguir garantir direitos de pessoas com deficiência que acompanham essa sessão com muita apreensão. Qual é o cabimento, repito aqui, de uma pessoa com síndrome de Down, que um autista não tenha o direito de acessar o BPC? Senhoras e senhores, o que é isso? Agora, se um deputado se sente confortável de colocar a sua digital num destaque em que essa matéria esteja sendo tratada, ok. Essa é a posição do parlamentar. Eu discordo, mas eu não digo que ele não tenha o direito de expressar essa posição. Agora, um acordão que retire a possibilidade sequer dessa matéria ser avaliada pelo plenário em um destaque, senhoras e senhores, aí não. A bancada do PSOL apresentou um destaque importante de preservação da política do salário mínimo. Nós fizemos uma discussão interna para a modificação desse destaque pelo clima que se desenha no plenário em relação ao BPC. Nossa posição foi minoritária, mas nós solicitamos ao conjunto dos líderes partidários que apresentaram destaque: não retirem o destaque do BPC. Não façam isso. Deem a possibilidade do plenário se manifestar e garantir direitos fundamentais de pessoas com deficiência em todo o Brasil.